Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, agora, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso, me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, e nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque terei misericórdia das suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar de nova aliança, declarou velha primeira. Ora, o que envelhece e se torna antiquado está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, nesta liturgia somos convidados a refletir sobre o convite de Deus para cada um de nós, um convite que nos chama a um relacionamento profundo e transformador com Ele. As leituras de hoje, tiradas da Carta aos Hebreus e do Evangelho de Marcos, nos desafiam a compreender o novo pacto que Cristo estabeleceu conosco e a maneira como Ele nos escolhe para sermos seus colaboradores no plano de salvação. Vamos começar com a leitura da Carta aos Hebreus. O autor nos fala de um novo pacto, um pacto melhor do que o antigo, baseado em promessas mais excelentes. Ele nos diz: agora, porém, ele obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um pacto superior, estabelecido sobre melhores promessas. Que significado tem isso para nós? Para entendermos, precisamos voltar no tempo e refletir sobre o Antigo Testamento. O antigo pacto era aquele entre Deus e o povo de Israel, mediado pela lei e pelos sacrifícios do templo. Mas, como sabemos, esse pacto, embora santo e bom, não era capaz de transformar profundamente os corações dos homens. Ele era como uma sombra do que estava por vir, a plenitude da salvação oferecida por Cristo. O antigo pacto era baseado na obediência a uma lei escrita em pedras, enquanto o novo pacto, mediado por Cristo, é estabelecido em um coração de carne, capaz de amar e perdoar. O autor aos Hebreus nos lembra que, neste novo pacto, Deus escreve a sua lei em nossos corações. Ele não mais exige sacrifícios de animais, mas o sacrifício perfeito e eterno de seu Filho, que, por sua morte na cruz, selou esse pacto de misericórdia e amor. Jesus, como mediador deste pacto, nos oferece o perdão e a transformação, não pela força da lei, mas pela força do seu amor. Não é mais sobre uma obediência cega às regras externas, mas sobre uma interiorização da vontade de Deus em nossos corações. Essa transformação começa dentro de nós. Deus não quer mais uma obediência mecanicista, mas um coração disposto a viver a sua vontade. Ele quer transformar nossas vidas e nos tornar pessoas que amam como Ele ama, que perdoam como Ele perdoa, que têm compaixão como Ele tem compaixão.
O novo pacto é um convite a uma experiência viva de Deus em nossos corações, a um relacionamento profundo com Ele que nos transforma de dentro para fora. Agora, vamos ao Evangelho de Marcos, onde vemos o momento em que Jesus chama seus discípulos. Ele sobe ao monte e, ali, escolhe 12 homens para estarem com ele e para os enviar a pregar. É interessante notar que Jesus escolhe os 12 não pelos seus méritos, mas pela sua vontade. Ele não escolhe os sábios, os poderosos ou os líderes religiosos da época. Ele escolhe homens simples, pescadores, pessoas comuns. E, a partir dessas pessoas, ele começa a construir a sua igreja, a comunidade de seus seguidores. Este gesto de Jesus revela algo profundo sobre o seu amor e a sua visão para o reino de Deus. Jesus não chama os perfeitos, mas os dispostos. Ele não chama os que têm todas as respostas, mas os que têm um coração aberto. Ele não chama aqueles que se acham capazes, mas aqueles que, ao contrário, reconhecem sua limitação e sua necessidade de Deus. Cada um daqueles 12 discípulos tinha suas fraquezas e falhas. Pedro era impulsivo, Tiago e João tinham um temperamento impetuoso, Judas traiu. Mas, no coração de Cristo, havia uma visão de um reino que não seria fundado sobre a perfeição humana, mas sobre a graça de Deus. Ele chama esses homens para serem seus colaboradores na construção do reino, confiando neles apesar de suas falhas. Esse chamado, meus irmãos e irmãs, é o mesmo para cada um de nós hoje. Jesus nos chama para ser seus discípulos, não porque somos perfeitos, mas porque Ele nos ama e nos quer ao seu lado. Ele quer que façamos parte da sua missão no mundo, a missão de espalhar o amor e a salvação de Deus. Assim como Ele escolheu os 12, Ele nos escolhe também. Ele não olha para nossas falhas ou limitações, mas para o nosso coração disposto a segui-lo. Jesus nos chama a estar com Ele e a ser enviados. Esse estar com Ele é mais do que uma presença física, é uma intimidade espiritual. Jesus quer que caminhemos com Ele todos os dias, que aprendamos com Ele, que nos tornemos como Ele. E esse ser enviados é mais do que uma missão de pregar palavras, é uma missão de viver o Evangelho, de levar a boa notícia de Cristo ao mundo através das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa maneira de viver. O que isso significa para nós, hoje? Em primeiro lugar, significa que, como discípulos de Cristo, somos chamados a viver segundo o novo pacto. Isso significa que, em nossos corações, devemos ter o amor, a compaixão e a misericórdia de Deus. Precisamos permitir que a lei de Deus seja escrita em nossos corações, para que possamos viver conforme sua vontade, não de forma rígida, mas com o coração transformado. Em segundo lugar, somos chamados a ser enviados. Deus não nos escolheu para ficarmos isolados ou para guardarmos sua graça apenas para nós mesmos. Assim como Jesus enviou os 12, Ele também nos envia para sermos seus testemunhas no mundo. Nosso chamado é para ser luz nas trevas, sal na terra. O mundo ao nosso redor está cheio de necessidade, física, emocional e espiritual. Jesus nos envia para tocar as vidas dessas pessoas, para ser instrumentos de sua misericórdia e paz. Eu sei que, muitas vezes, nos sentimos inadequados para essa missão. Pensamos, eu não sou bom o suficiente. Eu tenho tantas falhas. Mas lembrem-se, Jesus não chama os perfeitos. Ele chama os dispostos. E, quando nos dispomos a seguir a Cristo, Ele nos transforma. Ele nos capacita a fazer coisas que jamais poderíamos fazer sozinhos. Portanto, meu desafio para cada um de nós hoje é o seguinte: permita que o novo pacto de Deus transforme sua vida. Abra seu coração para que a lei de Deus seja escrita nele. E, como discípulos de Cristo, sejamos enviados para ser testemunhas de sua misericórdia no mundo. Que, em cada gesto, em cada palavra, em cada ação, possamos refletir o amor de Cristo e construir seu reino de paz e justiça. Que, assim como Jesus escolheu os 12, Ele também nos escolha, e que possamos responder ao seu chamado com coragem e confiança. Que a graça de Deus nos fortaleça e que sua misericórdia nos transforme, para que sejamos sempre mais fiéis a Ele. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.